Daí, meus queridos, vamos fazer a correção da nossa PR2, nossa prova 2, sobre aceleração escalar de movimentos variados. Então foi o tema da nossa prova, né? Aceleração escalar média e o movimento variado particular, que é o movimento variado que acontece em linha reta, o famosíssimo MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, o que é um movimento variado? O movimento variado é todo movimento que tem a velocidade variável, né? Tem a velocidade mudada. Sempre que a velocidade aumenta no tempo de movimento ou a velocidade diminui no tempo de movimento, a gente tem um chamado movimento variado. Tá? E a grandeza física que mede essa variação de velocidade, né? Mede o quão rápido essa velocidade pode variar para mais, aumentando a velocidade, ou para menos, no processo de frenagem que a gente vai ver, é a chamada aceleração. Tá? E a aceleração que é então? É a rapidez com que a velocidade de um corpo varia. Quanto mais rápido, enquanto menor tempo a velocidade de um corpo variar, maior é a sua aceleração, né? Ou para menos também, maior é a sua desaceleração. Então tem a ver a mudança de velocidade com o tempo. Os movimentos variados, então, aceleração, né? Então a gente calcula a aceleração, a gente calcula a aceleração escalar média. E a aceleração média depende da variação de velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo necessário para que ocorra essa variação, de um V0, de uma velocidade inicial, até uma velocidade final. Então a gente calcula a aceleração escalar média por enquanto. Depois a gente vai ver que lá dentro do MRU, do movimento uniformemente variado, né, uniformemente variado não tem mais aceleração média, tem uma aceleração constante. Ou seja, a gente vai ter sempre o mesmo valor de aceleração. A velocidade vai sempre aumentar ou diminuir num valor fixo. Tá? É o que nós vimos lá. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais numa revisão geral aí, para trimestral, para quem vai fazer a de Itacuja trimestral. Tá? Movimentos variados a gente classifica em dois tipos. A gente pode classificar os movimentos variados em movimentos acelerados, é quando eu tenho um aumento de velocidade, basicamente, né, quando a aceleração é positiva, ou seja, a velocidade final de um certo intervalo de tempo é maior que a velocidade inicial. Então começa com velocidade mais baixa, termina com velocidade mais alta. E nós temos também os movimentos retardados, ou também frenagem, né? Processo de freamento, onde eu tenho uma redução de velocidade. Ou seja, a velocidade inicial ela é maior que a final. A final, então, é sempre uma velocidade menor, podendo ser até zero, no caso que o corpo para completamente. Tá? Vamos, então, fazer aqui a correção das questões e vamos discutindo alguns conceitos, né? Relembrando algumas coisas interessantes. A primeira questão que nós tínhamos na prova lá, então, antes de começar tinha 3 modelos de prova, tá? Eu estou fazendo aqui pelo modelo 1, então você vai, né, verificar lá na tua prova o que é que você marcou pelo valor que a gente chega aqui, porque a gente faz os cálculos para chegar nas opções, tá? Não sei se você vai estar com a prova com o modelo 1, modelo 2, modelo 3, muda apenas a ordem de algumas questões, tá? Então você vai ver aqui o resultado, se você não acertou, vê aqui o resultado que a gente chegou e confere lá com a opção que você marcou, joia? A primeira questão, sobre os movimentos variados são feitas as seguintes afirmações. Então nós temos uma série de afirmações, a gente tem que julgar essas afirmações corretas e incorretas, né? E marcar a opção que contém, no caso aqui, as afirmações corretas. A primeira afirmação então é o seguinte: a velocidade é constante variando unicamente a posição? Nos movimentos variados, a velocidade não é constante, o movimento não é mais uniforme. É uniformemente variado no caso do MRUV. Então não tem mais velocidade com valor fixo, tem agora velocidade com valor variável. A velocidade está aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Tá? E não tem nada a ver com a mudança no sentido de posição. Beleza? Movimentos de queda livre e lançamentos verticais são exemplos de movimentos variados? Sim. Movimentos de queda livre e lançamentos verticais são exemplos de movimentos variados quando a gente despreza a resistência com o ar, né? Quando a gente despreza
o fato de um corpo, por exemplo, estar caindo, chegar à sua velocidade limite. Tá? Então, quando eu tenho uma queda de um corpo de pequenas distâncias, pequenas alturas, onde eu possa desprezar o efeito de atrito com o ar, né, o arraste aerodinâmico, sim, eu tenho um MRV, eu tenho um movimento variado. E na queda livre nós temos um aumento de velocidade, no lançamento vertical para baixo nós temos também aumento de velocidade, e lançamento vertical para cima a gente tem uma diminuição das velocidades. Aí nós vimos algo, né, na nossa aula de tarde, né, na nossa aula lá de física na prática, tá? Então foi o pontapé para o trabalho que vocês fizeram aí, ou vão ainda concluir, sobre o experimento de Galileu, beleza? Então, né, é verdadeira o item 2, o item 3 não é, o item 1 não é, e o item 3, este movimento caracteriza principalmente por sua velocidade variável, medido pela intensidade de aceleração? Sim, né? Os movimentos variados se caracterizam pela velocidade variável. E a gente mede o quanto que essa velocidade varia com o tempo através da intensidade da aceleração. Quanto maior o valor de aceleração, mais rápido a velocidade varia. Tá? É essa a lógica. Então a 3 está correta também. Esse tipo de movimento é unicamente retilíneo? Não. Movimentos variados não precisam ser unicamente retilíneos. A gente não tem apenas o MRV. A gente pode ter também um movimento circular uniformemente variado. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, algo que vai descrever uma trajetória circular aumentando a velocidade. Por exemplo, um ventilador, antes de chegar na sua velocidade nominal ali de trabalho, onde ele fica todo o tempo trabalhando, ele sai do repouso e vai ganhando velocidade até atingir uma velocidade ali, né, máxima, onde ele permanece naquela velocidade no seu tempo de trabalho. Então ali eu tenho um movimento circular uniformemente variado, ele vai ganhando velocidade, né, a uma taxa constante. Tá? Então não, o movimento variado não é unicamente retilíneo, pode ser circular, né? Depois a gente vai ver que nós temos movimentos variados também lá no movimento oblíquo, no movimento composto, tá? E por aí afora. Então o item correto seria, né, ficou fora aqui, seria o item B, tá? B, opção 2 e 3, viu que está lá na tua prova, se é o B, se é o C, enfim, tem que estar marcado a opção 2 e 3, tá? Um móvel desloca-se em MRU a 100 km por hora. O motorista avista um obstáculo à frente, iniciando um processo de frenagem, parando completamente 10 segundos após acionar os freios. Então, em determinado momento, deixa eu carregar minha obra de arte aqui, vamos carregar tudo. Em um dado momento, ele vem lá a um movimento retilíneo uniforme, sempre com velocidade de 100 km por hora. O motora lá bota a cabeça para fora, vê um obstáculo na frente e pisa no freio, começa a reduzir velocidade. Então esse 100 km por hora vai caindo gradativamente até chegar a 0 km por hora, até parar totalmente. Tá? Eu quero saber aqui a classificação. A ideia demora 10 segundos para ir de 100 km por hora a 0. Eu quero saber a classificação do movimento e aceleração são respectivamente. Bom, vamos ver. Os dados que eu tenho, 100 km por hora, então, neste movimento é a minha velocidade inicial. Eu tenho aqui um movimento, né, retardado. É um movimento que está sendo retardado pela ação dos freios. Eu estou perdendo velocidade. Eu estou dissipando energia mecânica. Tá? Energia cinética está sendo convertida em outras formas de energia no freio. Mas isso é uma conversa para depois mais. Mas o fato é que a velocidade está sendo reduzida e eu tenho um movimento retardado. Começa a 100 km por hora, essa velocidade vai caindo até chegar a 0. E o tempo para que vá de 100 a 0 é 10 segundos. Logo, se ele para totalmente, a velocidade final é 0 e o tempo de frenagem é 10. Aqui só tem um detalhe, né? Quem considerou aqui 100 nesta questão, eu ainda considerei correto. Tá? Depois eu explico por quê. Mas, né, quem então marcou retardado menos 10 metros por segundo ao quadrado, eu ainda considerei certo. Mas rigorosamente não é. Porque para calcular a aceleração, nós precisamos passar sempre as velocidades para metros por segundo.
Ou seja, eu tenho que pegar o valor em km por hora e tenho que dividir por 3,6. Então eu peguei o valor de 100 km por hora, dividi por 3,6 e cheguei a 28 metros por segundo. É este valor de velocidade que eu tenho que trabalhar. O zero, obviamente, né? Você dividir 0 por 3,6 dá zero, então, né? Não precisa fazer conta, filho, não precisa perder tempo. E tá aqui. Então tem os dados, né? Então, aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial por ΔT. Boto os dados que eu tenho aqui e eu chego em menos 2,8 metros por segundo ao quadrado. Esse menos já te indica que o movimento é do tipo retardado, está freando, tá? Então, obviamente, eu tenho um movimento retardado a menos 2,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o correto seria a nossa opção C, mas quem marcou a B, eu também considerei correto. Na aula eu explico por quê, tá? Certo? Era uma questãozinha bastante tranquila, né? Então, aplicar aqui a fórmula de aceleração média. Nós podíamos aplicar também lá aquela fórmula lá, considerando que a aceleração é uma desaceleração uniforme, né? Então, aceleração negativa também é chamada de desaceleração. E eu podia também usar aquela fórmula V é igual a V0 mais AT, considerando uma desaceleração uniforme. Certo? Então, essa era a nossa questão 2. Questão 3. Essa aqui, para ter as opções, pessoal, né? Teve um errinho. Aqui eu tenho que considerar 100 metros por segundo, tá? Porque aqui faltou uma opção que encaixe aos dados do meu problema. Então, né, eu até solicitei para vocês na prova que colocasse aqui como 100 metros por segundo. Tá? Semelhante à questão anterior, um veículo inicialmente a 100 km por hora inicia um processo de frenagem, reduzindo a velocidade média 5 metros por segundo a cada segundo de movimento, até parar completamente. O tempo para que o veículo pare completamente. Está aqui novamente minhas informações. Ele está a 100 metros por segundo, ele para a zero. Eu não sei o tempo necessário de frenagem para chegar de 100 metros por segundo a zero. Lembra que 100 metros por segundo é uma velocidade bastante alta, então isso aqui, né, provavelmente é um carro de Fórmula 1 ou mais, né, com uma turbina jato e tudo mais, mas vamos desprezar esses detalhes, né, irrelevantes para nós, né, vamos, né, 100 metros por segundo a 360 km por hora, né, é um baita de um carro. Não é o meu Ford Ka que faz essa velocidade toda aí, não. Então eu tenho, né, minhas informações e eu tenho o valor da aceleração. A minha desaceleração. Por que é menos 5? Porque a frenagem, né, ele inicia um processo de frenagem reduzindo a velocidade 5 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, 5 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então, se está a 100, 95, 90, 85, 80, vai diminuindo de 5 em 5. Tá? Certo? Então, essa aceleração, na verdade, não é nem média, né? É uma aceleração uniforme. Então, utiliza essa fórmula, utiliza a fórmula de aceleração média, dá o mesmo resultado. Tá? Então, espero que o som não fique com inchaço. Mexi no fone aqui. Aplicando a fórmula, então eu tenho a velocidade final 0, né, a inicial 100 mais menos 5t. Eu resolvendo, eu chego a 5t igual a 100, né? Isolando o t, passando 5 para o outro lado, dividindo, eu tenho um tempo de frenagem de 20 segundos. O carro que está a 360 km por hora. Para chegar a zero, tem que ter um tempo de frenagem relativamente grande. Então faz até um certo sentido, né? Independente da coerência na prática, o cálculo funciona. Tá? Então, 100 metros por segundo já lhes adianto que é uma velocidade muito grande para um veículo. Né? Quer dizer, não para um carro de Fórmula 1, né? Um super esportivo. Né? Bom, tá aí, é isso, dá 20 segundos. Tá? Então, item B. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão de interpretar a equação, né, horária das posições.
Então, um veículo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, já estou dizendo que ele descreve o MRV, segundo a equação horária S igual a menos 2t mais t quadrado, com unidades no Sistema Internacional. Marque a alternativa que contém, respectivamente, em unidade do Sistema Internacional, a posição inicial, a posição que começa o movimento acelerado, a posição que começa o ganho de velocidade, a velocidade inicial, ou seja, se ele está aumentando a velocidade, ele começa de uma velocidade inicial, né? Então o movimento acelerado sempre parte ou do repouso, se estiver parado, ou de algum, né? Ou a velocidade começa a aumentar a partir de um valor, né, inicial, aumentando ou diminuindo, né? É a posição inicial, a velocidade e a aceleração. Tá? Então a gente tem que fazer uma análise da fórmula, porque esta equação ela tem todas essas informações cinemáticas a respeito do movimento descrito por esse veículo. Essa aqui é a minha equação geral. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma correspondência entre esta equação particular desse movimento com a equação geral. Então está aqui a equação particular. Ó. Olha aqui o zero. Por que o zero aqui não aparece? Posição inicial. Porque não tem obrigatoriedade de aparecer. O zero não tem obrigatoriedade de aparecer, mas ele tem que aparecer ali, né? Implicitamente ele está ali. Implicitamente a equação está dizendo que ele parte da origem, tá? Então ali, a posição inicial zero. A velocidade inicial é sempre o termo que está ligado ao t, né? Ao t na 1. Então eu vou ter aqui menos 2t. Então a velocidade é menos 2t, menos 2, é menos 2 metros por segundo. E a aceleração quanto equivale? Se aqui na frente do t quadrado não tem nada, é porque tem 1. Né? Pelo amor de Deus, não é zero. Se for zero aqui, o movimento é uniforme. Tá? Se eu zerar aqui essa equação, se eu zerar esse termo, o veículo cai, né, no movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração. Mas o t quadrado está aqui firme e forte, ele está aparecendo, significa então que tem o número 1 multiplicando o t quadrado. Lembra lá que 1 não tem assim obrigatoriedade de aparecer também. Né? É quando você faz x mais x. Tem 2x. Por que tem 2? Porque na frente do x está ali escondidinho, está ali implícito o número 1. Tá? Então, para que dê 1 aqui, quanto é que deve valer esse 2? Essa aceleração? Só pode valer 2. Por que aceleração? Esse 2 aqui de baixo é da fórmula. Não vai né, tentar fazer treta aqui, tá? Então, para que aqui apareça 1 na frente do t quadrado, essa aceleração só pode ser 2. Por quê? Simples, porque 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Na frente do t quadrado tem todo esse termo. Então, para aparecer tudo isso aqui virar 1, ó, a sobre 2, cara, o a só pode ser 2. Então, eu vou ter 2 sobre 2 vai dar 1. Então, a equação que fecha é essa B aqui, para esta prova. 0 é a posição inicial, então ele parte da origem, né? Ele começa aqui na origem, ou passa pela origem, não precisa passar, mas eu começo a cronometrar o movimento quando ele passa por esse ponto zero, tá? Ele não precisa partir da origem necessariamente, o problema não deixa isso, né, claro. Mas no momento que ele passa pela posição zero, com uma velocidade de menos 2 metros por segundo, né? Então ele está fazendo um movimento retrógrado, né? Ele está indo da direita para a esquerda, ele passa na posição zero, começa um aumento de velocidade, começa um movimento acelerado. Tá? Então ele passa na posição zero a menos 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele está indo, digamos assim, da direita para a esquerda, ele está no movimento retrógrado, aumentando a sua velocidade, acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então essa equaçãozinha aqui, dada pelo problema, permite fazer toda a leitura, todo o comportamento do movimento. De onde começou a acelerar, com que velocidade começou a acelerar e qual foi a aceleração. Tá? Então era bastante, né? Basta você fazer a leitura aqui da equação. Uma equaçãozinha, uma questãozinha simples, interessante, nós discutimos lá na nossa aula lá de relâmpago, lá de correção das atividades. E discutimos também ali em sala, né? Eu achei interessante, eu até, né, cantei a pedra para vocês. Vai cair na prova. Caiu. A parte mais simples, né? Era o item A. Tá? Então, assim, o movimento de um ciclista é descrito pelo gráfico. Velocidade por tempo.
gráfico ao lado. Então nós temos um gráfico aqui onde eu tenho a velocidade por tempo. Nesse trecho aqui que vai de 0 a 10 segundos, então aqui é o trecho dos segundos, do tempo. Aqui é o trecho das velocidades, né? O eixo das velocidades. De 0 a 10 a velocidade está aumentando, tá vendo? A reta está inclinada, então está aumentando. Então nesse trecho aqui eu tenho um movimento do tipo acelerado, um movimento uniformemente variado do tipo acelerado, uma aceleração constante, né? A velocidade está subindo com uma reta, não é uma curva. De 10 a 18 segundos eu tenho aqui um movimento uniforme. Então ele acelerou, atingiu uma velocidade máxima de 25 metros por segundo e depois manteve essa velocidade de 25 metros por segundo durante 8 segundos. E depois de 18 segundos começou a frear, começou a reduzir velocidade. Tá? Ou seja, eu tenho um movimento uniformemente variado do tipo acelerado, eu tenho um movimento uniforme, com velocidade constante. Né? Nesse trecho todo aqui foi mantido um valor fixo de 25. E depois eu tenho aqui um movimento desacelerado, um movimento retardado, uma queda de velocidade, um movimento uniformemente variado do tipo retardado. E eu quero as acelerações, né? Então de 0 a 10 segundos, opa, o movimento é acelerado, porque está aqui, né? A gente está vendo a velocidade aqui aumentar, né? O tempo passa, a velocidade aumenta e dá esta reta aqui. E que aceleração é? Eu uso a fórmula da aceleração média, tá? Ou poderia também, né, por ser um movimento aí variado, né, uniformemente variado, eu poderia, né, a gente está considerando o movimento uniformemente variado, aceleração média, tudo no mesmo pacote, tá? Mas eu poderia usar também aquela fórmula V igual a V0 mais AT, sem problema nenhum, tá? Então, se eu aplicar essa formuletinha aqui, eu chego, né, velocidade final. O ΔT é o tempo de aceleração. Pô, não precisa fazer 10 menos 0 ali embaixo, eu já boto direto aqui, né? Se o tempo começou de 0, queridos, já, né, bota aí. O intervalo aqui já está claro que é 10 segundos. A velocidade final em 10 segundos é 25, é o V, e o V0 é 0. Estou resolvendo aqui, eu chego a uma aceleração positiva de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Confirmando, do ponto de vista matemático, que o movimento é sim acelerado. No item B, nós temos de 10 a 18 segundos. Se tu olhar aqui, tu vai ver que é um movimento uniforme, né? Tu não vai nem perder tempo fazendo conta, porque tu tá dizendo, pô, a velocidade aqui não está variando. De 10 a 18, tá vendo? Não é inclinado, né? O gráfico está paralelo com o eixo dos tempos, então não tem variação de velocidade. Mas você, aquela pessoa guerreira, aquela pessoa teimosa, pessoa que tem que ver o resultado, você faz a conta. Né? Então você vai ver aqui que 10 segundos a velocidade é 25. E no 18, pô, é 25 também. 25 menos 25 dá 0. 0 por 10 dá 0. Opa, 0 metros por segundo ao quadrado. Não tem aceleração, né? Claro, o movimento é uniforme. Tá? Então é isso. No item C, o item C é de 18 a 22 segundos. Esse trechinho que cai aqui, ó. Tá? Eu quero saber a desaceleração nesse trecho. Nesse trecho aqui, queridos, eu tenho um tempo de movimento desacelerado ou retardado de 4 segundos. Né? Então, um movimento uniformemente variado do tipo retardado. Velocidade final aqui vale 15, porque agora ele começa numa velocidade alta. Esse movimento nesse trecho começa numa velocidade maior e termina numa velocidade menor. Então, 25 menos 15, botando aqui na equação, eu chego a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, é um movimento retardado e esse fato faz com que apareça esse sinalzinho de menos aqui na frente do valor da aceleração. Beleza? Com relação à questão anterior, a equação da velocidade para o trecho entre 18 e 22 é... Bom, a equação é essa, né? Essa aqui é a equação de velocidade. No trecho 18 a 22, como nós vimos lá anteriormente, é um trecho de movimento retardado, de desaceleração, onde a velocidade inicial é 25, a final é 15, mas eu quero montar a equação, então não me interessa a velocidade final, mas a desaceleração começa de 25 metros por segundo, tá? Eu tenho esse tempo aqui, e nesse trecho eu tenho uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, então eu boto as informações que eu tenho. Velocidade inicial 25, a aceleração menos 2,5 metros por segundo ao quadrado vezes t, e eu chego, né, só
menos mais com menos dá menos, e eu chego aqui nesta opção aqui, tá? Então, cada modelo de prova aqui está emparelhado, mas o fato é que tem que dar, independente da prova, V igual a 25 menos 2,5T. FUVEST. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante, né? Aceleração escalar constante, ele está no movimento uniformemente variado, do tipo acelerado, então está no MRUV. Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Essa aqui cai naquela questão de qual equação usar. Bom, depende. Às vezes, para o mesmo problema, eu posso usar dois tipos diferentes de equação. Vai depender das informações que eu tenho disponível, né? Das informações que permitem eu usar aquela equação ou aquela outra, tá? Então depende muito. Mas o fato aqui é que esse problema, né, propõe que um veículo parte do repouso. Se ele parte do repouso, ele estava parado, então a velocidade inicial dele é zero. Essa é a primeira informação importante, tá? Ele está parado e começa a ganhar velocidade, ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, cada segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Então é 0, 2, 4, 6, 8, 10, uma PA de ração 2. Tá? Eu quero saber a velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. Agora, respectivamente. Vamos primeiro para a velocidade. Então a informação importante é que ele parte do repouso. A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? A velocidade para t igual a 3 segundos, eu vou então pegar a equaçãozinha horária das velocidades, velocidade final é igual a inicial mais a t. Velocidade inicial 0, aceleração 2, não é 2,3, é 2 vezes 3, e o tempo, né? 3, porque ele pede a velocidade para 3 segundos. Eu pego essa equação então aqui, ponho a velocidade inicial que eu tenho, a aceleração que eu tenho e o tempo de 3 segundos, que é o valor final, né? Onde eu quero saber a velocidade. 6 metros por segundo. Né? Se fosse uma questão de vestibular, meus queridos, você já eliminaria a C, a D e a E. Você ia só esquentar a moringa com duas questões. Ó. Agora você tem 50% de chance de acerto. Olha que interessante. Quando é vestibular, a gente tem que meio que seguir essa regra aí. Elimina, né? Elimina o que tu puder eliminar e fica com aquelas itens lá que você acha que pode ser com mais certeza. E você já ganha aí, né, no desespero, né, uma chance maior de chute. Então vai ser o que? Eu cheguei facilmente no 6 aqui, então é este ou é este. Tá? Bom, mas para achar a distância percorrida também não é difícil. Eu tenho essa velocidade final de 6. Eu posso aplicar a Torricelli. Né? Eu pego essa velocidade final de 6 e boto ali, ó, 6. A inicial eu tenho. A aceleração tem, eu acho esse D aqui que é a distância percorrida. Resolvendo, né, eu chego aqui 36 igual a 4D, isolo convenientemente como você já aprendeu a fazer aí, e chego a 9 metros. Mas você podia usar também aquela equação S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT quadrado. Vai dar o mesmo resultado? Vai, com certeza. Tá? Joia? Então nós tínhamos a opção A. PUC do Rio de Janeiro, uma questãozinha de vestibular. Ah, mas vestibular na prova? Sim, uma questão simples. Olha, de novo, um carro parte do repouso. Esse parte do repouso aí está aparecendo com frequência. Parte do repouso significa que ele estava parado, né? Ele estava parado e a partir, né, zero e foi ganhando velocidade. Uma aceleração em 5 metros por segundo ao quadrado. Então começou 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, aumentando. E percorreu uma distância de 1 km. O primeiro cuidado que deve se ter aí é lembrar que 1 km são 1000 metros. Esse é o delta S, tá? É o deslocamento. Então, qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo? Bom, eu tenho esses dados aqui, essas informações. Então, primeira coisa, né, passa quilômetro para metro. Então, já sei que 1 km são 1000 metros. Aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, velocidade 0 metro por segundo. Né?
velocidade inicial, porque está dizendo aqui que ele parte do repouso. Tá aqui, né? Nossa animação, né? Nosso CGI aqui incorporado aqui nos nossos trabalhos, né? Então, a velocidade média é ΔS por ΔT. Pô, mas ΔS eu tenho, é 1000. Só que eu não tenho tempo de movimento. Mas eu tenho como achar o tempo de movimento com estas informações dadas aqui. Como que eu acho? Vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. Posição final eu tenho? Tenho. Eu posso considerar que aqui é 0 e aqui é 1000. Ele acelerou por 1000 metros. Então eu posso começar o início da aceleração como posição 0 e o final da aceleração como posição 1000. Tá? É o ΔS, não tem segredo isso. Então, posição final 1000, posição inicial 0, ele parte do repouso da 0. Eu passo esse 2 para o outro lado multiplicando, você tira mínimo, né? Faz como você achar melhor aí. Eu chego igual a 2000 igual a 5t, 5t quadrado. Eu posso passar esse 5 para o outro lado ali, chego em 400. t quadrado igual a 400, eu tiro raiz de 400, eu chego em 20 segundos. Mas cuidado, você vai circular, né? Pega esse 20, pá, marca aqui. Não é, cara, isso aqui é o tempo de movimento. Eu quero saber a velocidade média. Então eu vou pegar esse 20, voltar lá na equação, né? Então eu vou ter 1000 por 20, aí sim eu vou ter uma velocidade média de 50 metros por segundo e é a alternativa C, a correta, tá? Cuidado se você foi seco lá no 20. Eu não estou pedindo tempo, estou pedindo velocidade média. O tempo é necessário para te calcular a velocidade média, certo? Marque VUF para as afirmações acerca dos movimentos variados. Esta é a nossa última. Então aqui, uma pedra solta de uma pequena altura executa um movimento acelerado? Sim, executa um movimento acelerado. Né? Eu desconsiderando ali os efeitos de arraste com ar, né? Como se estivesse caindo no vácuo, é um movimento acelerado sim, né? Inclusive consideração gravitacional, G de 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento se verifica que a velocidade final é maior que a inicial, é um movimento retardado? Não, é acelerado. Se a velocidade final é maior que a inicial no trecho onde eu contei o movimento, então a velocidade aumentou, então o movimento é acelerado. Movimentos acelerados são movimentos onde há um aumento de velocidade? Certo. Movimentos retardados são caracterizados pela inversão no sentido da trajetória? Não, quando eu tenho inversão de sentido da trajetória, o movimento progressivo passa a ser retrógrado. Não tem nada a ver com a questão de retardamento de movimento. Falso. Um móvel cuja aceleração é de menos 2 metros por segundo quando executa o movimento de frenagem retardado? Sim. Certo. Tá, então eram essas opções. Essa questão aqui, algumas provas foram mudados os valores, tá? Então toma cuidado lá. Nessa particular aqui eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Algumas outras provas essa aceleração é de 5. Então muda a opção, tá? Aqui eu não cheguei a resolver. Opa. Mas enfim, pessoal, aqui fica como V. Vamos fazer na raça aqui. Deixa eu carregar a minha caneta. V, né, é igual a V0 mais, olha que coisa linda que fica, né? AT, esta forma. Velocidade final, bom, parte do repouso, né? V0 é 0, mais a aceleração é 2, e o tempo de movimento está aqui, ó. Eu quero saber a velocidade para 1 minuto. Mas cuidado, meus caros, 1 minuto são 60 segundos. Então, esse tempo é de 60 segundos. Aqui, aparentemente, ninguém errou. Estava todo mundo ligado nesse fatinho aqui. Então, eu tenho uma velocidade de 120 metros segundo, certo? Então, alternativa A. Simples, né? Uma aplicaçãozinha bem direta da equação horária das velocidades. Meus caros, meus queridos, era isso, né? A correção da nossa prova. Isso já serve para você
se antenar aqui se você fazer a trimestral, já dá uma curtida nesse vídeo aí, já dá uma, uma corrigida. Se vocês quiserem, eu aguardo solicitações, a gente faz uma videoaula geral sobre os principais tópicos trabalhados nesse trimestre, desde lá de começo, né, da unidade 1, onde a gente viu conceito de grandeza física, né, um pouquinho lá da importância da física, grandeza física como ferramenta matemática utilizada na física, grandezas físicas e suas unidades, né, no sistema internacional, sistema inglês, notação científica, trabalhamos bastante, né. Vimos algumas coisas bem básicas lá de prefixos, se eu não me engano, muito rápido, tá? Depois nós entramos lá no movimento uniforme, cálculo de velocidade, velocidade média, classificação dos movimentos uniformes em progressivos e retrógrados, e por fim ali o MRU, partezinha introdutória, aplicação ali da equaçãozinha S igual a S0 mais VT, tá? Então eu aguardo, se tiverem solicitações, a gente faz uma aula de uma revisão geral aí para trimestral, que vai ser dia 23, se eu não me engano, na segunda-feira que vem. Joia?